Fala galera, professor Arthur Damasceno na área. Começamos aqui o nosso bate-papo sobre os Estados-membros, né? Suas competências, toda aquela parte estrutural. A gente está tratando aí da nossa organização do Estado, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, e chegou a vez do bate-papo sobre os Estados-membros. Já tivemos um bate-papo bem denso, tratando das competências da União, inclusive vendo a participação dos Estados-membros em algumas das competências da União, né? Por exemplo, a competência concorrente, onde nós já temos ali uma atuação efetiva dos Estados legislando, assim como na competência privativa da União, o Estado tem a oportunidade de receber delegação, competência legislativa para legislar sobre aqueles assuntos que foram reservados para a União, assim como também na competência comum. E a gente já tratou de tarefas administrativas. Os Estados eles já atuam naturalmente, juntamente com a União, com os municípios e com o Distrito Federal. Então chegou a vez da gente bater um papinho agora sobre o artigo ou os artigos que tratam genuinamente dos Estados-membros. Bora lá? Vamos começar nossa brincadeira aqui, né? Nossa tela de apresentação e o artigo 25 para a gente começar a brincar. Bom, temos o seguinte: os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Interessante que esse nosso artigo 25, ele já traz para a gente em seu caput uma informação que a gente também estuda em outro tema do direito constitucional, quando a gente conversa sobre teoria do poder constituinte, verificando inclusive que os estados eles têm autonomia para se auto-organizar, elaborando as suas próprias constituições estaduais. A gente percebe inclusive quando o nosso constituinte trata do Estado, ele trata sempre de maneira muito micro, muito pequena, muito pouca, né? Porque o Constituinte originário ele garantiu aos estados uma autonomia, uma capacidade de auto-organização muito grande. Por exemplo, quando a gente trata de competências da Justiça Federal, ou até mesmo aquelas justiças que são organizadas e mantidas pela União, a gente verifica que tudo aquilo que não está previsto expressamente no texto constitucional, em caráter residual, acaba sendo dos estados. E é mais ou menos assim que a gente também vai se posturar quando tratando as competências, não mais olhando para as atribuições judiciárias, mas as competências do próprio poder público estadual, né? As competências do Poder Executivo, as competências legislativas do Estado, elas também estão no âmbito residual. Porque, de novo, o nosso Constituinte originário, esse que estabeleceu essas regras na nossa Constituição Federal, logo de cara, no artigo 25, deu aos estados uma capacidade muito grande de se auto-organizarem. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Até vou aproveitar aqui o momento, o ensejo, né? Acho oportuno a gente colocar essa informação e trazer aqui, né? Deixa eu ver. Nesse momento, quando tratando do nosso artigo 25 caput, nós estamos verificando aqui o chamado poder constituinte derivado decorrente. Poder constituinte derivado decorrente. Juntos até o momento, gente? Tranquilão? Então vamos embora. Parágrafo 1º desse nosso artigo 25. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Esse parágrafo 1º também é bem interessante, né? Porque ele traz para a gente uma informação muito peculiar. Ele já traz para a gente que vai competir aos estados legislar sobre tudo aquilo que a Constituição não o proibiu. Então perceba, a lógica aqui da brincadeira, e deixa eu trazer a câmera para conversar contigo, quando a gente verifica as competências da União, as competências legislativas e administrativas da União, essas competências elas são expressamente previstas no texto constitucional. Nós conferimos isso do artigo 21 ao artigo 24, as competências da União. Nós ainda não conversamos, mas perceberemos que o nosso artigo 30 do texto constitucional, ele também traz expressamente todas aquelas tarefas, as competências destinadas aos municípios. E aí a ideia que a gente precisa ter nesse momento é que se aquele assunto não foi previsto expressamente para ser executado pela União, não foi previsto expressamente para ser executado pelos municípios,
essa atribuição ela acaba sendo dos estados. Olha, a gente já vai fazer algumas anotações importantes aqui. Eu separei uma telinha para a gente brincar um pouquinho com um resumo de aula, né? A gente vai trabalhar aqui o resumo de aula. Deixa eu jogar aqui na telinha para vocês. Resumo de aula. Deixa eu ver se está aparecendo. Espera aí. Tá aqui na telinha. Vamos embora? Bom, deixa eu pegar esse nosso artigo 25, parágrafo 1º, e jogá-lo aqui só para a gente fazer um primeiro comentário. Esse comentário que a gente já traz para cá, artigo 25, parágrafo 1º, é justamente sobre a primeira tarefa destinada aos estados e como a gente deve entendê-la. Aqui a gente está verificando a chamada competência residual, que também pode ser chamada em algumas provas como competência remanescente, competência residual ou remanescente dos estados. Essa linha de raciocínio a gente acaba percebendo que tudo aquilo que não é proibido ao estado, tudo aquilo que não foi vedado a ele, passa a ser dele. Então perceba, gente, se a Constituição destinou para a União, se a Constituição destinou para o município, essa competência não pode ser exercida pelo Estado. Mas se porventura aquela tarefa não foi destinada à União, não foi destinada aos municípios, ela passa a ser dos Estados-membros. Essa é a primeira orientação do que tange as competências dos Estados que a gente guarda. A tal da competência residual, também chamada de competência remanescente. Só que tem um detalhe importante. O nosso Constituinte originário, ele não apenas garantiu essa competência residual aos Estados. Nós não temos apenas esse campo da residualidade a ser abraçado pelos Estados. Os próximos dois parágrafos que nós encontramos aqui no nosso artigo 25, eles vão trazer para a gente duas atribuições que foram expressamente previstas no texto constitucional. Parágrafo 2º, parágrafo 3º. E por que essas duas competências, esses dois parágrafos foram expressamente previstos, destinados aos estados, se porventura já entendemos que a regra geral das competências estaduais está no âmbito da residualidade? Porque se esses dois parágrafos não fossem aqui anotados, se eles não fossem aqui colocados, destinados aos estados, nós certamente entenderíamos que essas competências deveriam ser exercidas por outras unidades da federação. E você vai perceber comigo, lendo esse nosso primeiro parágrafo 2º. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. A palavra mais importante desse teu parágrafo 2º, por incrível que pareça, é locais. A palavra locais. E por quê, Arthur? Porque quando a gente começar a trabalhar as atribuições dos municípios, e nós já discutimos algumas coisas relacionadas aos municípios quando tratando das competências da União, a gente percebe que os municípios, eles legislam sobre assuntos de interesse local, os municípios têm uma competência legislativa específica, que é legislar sobre todo e qualquer assunto que para eles apresentem o interesse local. Você lembra disso? Pois é, a palavra local, ela já nos remete ao município. Inevitavelmente a palavra local nos conduz a município. E aqui a gente está verificando, nesse nosso artigo de número 25, parágrafo 2º, a palavra local. Você pode até conferir aí agora na sua Constituição, eu infelizmente não tenho aqui para te mostrar nesse momento, mas o artigo 30 do texto constitucional, ele vai trazer para a gente 9 incisos que demonstram ali as competências dos municípios. E, salvo engano, o inciso 5º ele diz que compete aos municípios prestar os serviços de interesse local. Então nós temos uma administração municipal, nós temos um poder público municipal, uma máquina administrativa municipal competente para exercer suas funções. Toda e qualquer função, todo e qualquer serviço que apresente o interesse local. Só que nesse caso, quando lendo o parágrafo 2º, a gente percebe que aqui os serviços locais de gás canalizado não estão nas mãos dos municípios. Estes serviços passaram a ser competência dos estados. Então perceba, a anotação que a gente traz
para esse parágrafo 2º, eu vou lançá-lo no seu material também, e a mesma informação vai servir para o nosso parágrafo 3º que nós não lemos. Eu já estou trazendo você aqui novamente no nosso resumo de aula, colocando aqui, ó, que nós temos a tal competência ou competências enumeradas, é assim que nós chamaremos nosso artigo 25, parágrafo 2º, e também o nosso artigo 25, parágrafo 3º. Essas são as duas competências dadas aos estados que foram categoricamente apresentadas de maneira expressa no texto constitucional. E por quê, Arthur? Porque se nós não encontrássemos essas duas competências expressamente previstas no texto constitucional como de competência dos estados, certamente elas não seriam atribuições dos estados, elas seriam atribuições dos municípios. Ah, mas o parágrafo 3º você ainda não leu. Ele também vai trazer para a gente essa informação do local, interesse local, atividade local, serviço local? Não. Mas perceba o que nós encontramos aqui no nosso artigo 25, parágrafo 3º. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. As regiões metropolitanas são aqueles municípios limítrofes, ali que estão localizados próximos ou ao lado, né, do município que se mostra a capital do estado. As aglomerações urbanas, elas são muito próximas com as regiões metropolitanas, mas muitas vezes distantes da capital do estado. Um belo exemplo é lembrar da Baixada Santista, que certamente você já ouviu falar ou até já teve a oportunidade de visitar. Ali você tem um distanciamento gigante da Baixada Santista da região metropolitana do estado de São Paulo, mas ali você também tem uma aglomeração urbana. E a ideia de aglomeração urbana é você encontrar e enxergar, assim como nas regiões metropolitanas, uma continuidade de urbanização. Então você tem essa continuidade. Não sei se você já reparou, e quando você está ali passeando pelos municípios que compõem a região metropolitana do teu estado, ou até mesmo os municípios que compõem uma aglomeração urbana, a única coisa que te faz perceber que você já está em outro município é que mudou a cor do poste, ou a cor do paralelepípedo, porque ali você tem uma continuidade urbana, o que a gente chama de conurbação. Agora, quando nós tratamos de uma microrregião, aí já é diferente, são aqueles municípios limítrofes que apresentam particularidades muito próximas, né? E muitas vezes localizados num determinado ambiente daquele estado. Mas olha que barato, gente. Seja uma região metropolitana, seja uma aglomeração urbana, seja uma microrregião, serão constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, municípios que fazem limite para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Só que nesse caso, ainda que você verifique aqui esse agrupamento de municípios limítrofes, pessoal, não é o município que tem ali a sua capacidade de querer participar ou de não mais participar. Os municípios não têm ingerência alguma nessa escolha. Compete ao Estado estabelecer quais serão os municípios que farão parte daquela região metropolitana, que farão parte daquela microrregião, que farão parte daquela aglomeração urbana, e os estados executarão esses serviços de interesse comum. Lembre-se que os serviços de interesse local, estes já são praticados pelos próprios municípios, mas quando o estado determina aquele ambiente como uma aglomeração urbana, como uma microrregião ou até mesmo uma região metropolitana, ali o Estado tem obrigações, o Estado vai prestar serviços que sejam de interesse comum. Arthur, você pode me dar um exemplo? Saneamento. O saneamento básico é um serviço que se mostra de interesse comum, os municípios farão, mas os estados também têm as suas obrigações.
Percebeu? Então, gente, voltando aqui nas nossas anotações das competências dos estados, percebi que o nosso artigo 25, parágrafo 1º, ele traz como regra geral a tal da competência residual. Aquela competência que vai dar ao Estado tudo aquilo que a Constituição não vedou ser dele. E esses outros dois parágrafos, artigo 25, parágrafo 2º, artigo 25, parágrafo 3º, trazendo para a gente as tais competências enumeradas, que são duas competências expressamente previstas e destinadas aos Estados, garantindo aos Estados essa capacidade de exercer tarefas que, se porventura não fossem anotadas aqui, certamente seriam tarefas destinadas aos municípios. Tamo junto até o momento, gente? Tá fácil, né? Agora a gente volta para o nosso material, examina mais uma vez os dispositivos constitucionais. O artigo 26 nós não falaremos agora. O artigo 26 eu vou deixar para tratar dele quando examinando o artigo 20 da Constituição. Nós faremos um bloco específico para tratar apenas dos bens da União e dos bens dos Estados. Então é muito melhor nós estudarmos os bens, juntando, reunindo informações acerca do artigo 20 com essas informações do artigo 26, os bens da União e os bens dos Estados. Chegamos ao artigo 27. Esse artigo 27 é um dispositivo que costuma dar trabalho para a gente. O caput do 127 ele já é um tanto quanto confuso. Ele começa a trabalhar um pouquinho acerca da estrutura do poder legislativo nos Estados. Olha o que nós encontramos nesse caput. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Está percebendo que é um parágrafo um tanto quanto confuso, né? Mas alguns detalhes a gente já consegue retirar dessa nossa informação. Vou pegar aqui esse caput do artigo 27 para fazermos as nossas anotações naquela nossa telinha do resumo de aula, tá? Quando a gente está lá nos estúdios da LAC, né, a gente consegue ter o nosso quadro branco. O nosso quadro branco aqui no nosso estúdio do Rio de Janeiro, a gente faz numa nossa telinha apropriada. E aí você nem precisa fazer anotações, você já recebe esse material. Tá aqui, ó, artigo 27. Artigo 27, nós iremos trabalhar o poder legislativo estadual. Aqui, verificando a ideia de um sistema unicameral. Arthur, melhora aí essa fala. Sistema unicameral, gente. Quando nós discutimos sobre o poder legislativo federal, o poder legislativo que é ali, né, representado pelo Congresso Nacional, nós encontramos dentro desse Congresso Nacional duas casas legislativas, a Câmara e o Senado. Todavia, quando trabalhando o poder legislativo nos estados, assim como também nos municípios e no Distrito Federal, nós já encontramos um sistema unicameral. Todo estado terá uma única casa legislativa que será composta pelos deputados estaduais. A composição dessas casas legislativas estaduais, as tais assembleias legislativas, nós começamos a entender com essa informação aqui. Bom, perceba a primeira recomendação que o nosso artigo 27 nos apresenta. O número de deputados que vai compor essa Assembleia Legislativa, então a gente está tratando dos deputados estaduais, corresponderá ao triplo da representação que esse estado tem lá na Câmara dos Deputados. Então, esse é o primeiro detalhe. A gente conseguir saber a quantidade de deputados estaduais que atuarão na Assembleia Legislativa daquele estado, seria importante sabermos quantos são os deputados federais que representam esse mesmo estado lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Bom, se você mais uma vez caminhar pelas linhas da sua Constituição, pega aí teu Vatmegum, pega aí sua Constituição, ou joga aquela abazinha aí da Constituição no seu próprio computador, no seu navegador, você vai perceber que o artigo de número 45, parágrafo 1º da Constituição, 45, parágrafo 1º, ele traz pra gente que o número de deputados federais representando os estados e o Distrito Federal lá na Câmara dos Deputados, o mínimo de 8, o máximo de 70.
8, máximo de 70. E aí a gente percebe que a quantidade efetiva, quantos deputados irão estar ali efetivamente representando esse Estado, vai depender da quantidade populacional que cada Estado apresenta. Por exemplo, São Paulo é representado por 70 deputados federais, mas nós temos São Paulo como o estado mais populoso da nossa federação. O Mato Grosso é representado por 8, o número mínimo. O Acre, representado por 8. O Pará, representado também, se não me engano, por 8. O Rio de Janeiro, por sua vez, vai ser representado por 46 deputados. Não é a Constituição que determina esse quantitativo para cada estado e para o Distrito Federal. Fique tranquilo. É uma Olá, meus lei. amigos! Inicialmente eu peço licença a vocês, pois essa aula é uma aula demonstrativa aqui do nosso querido site LAC Concursos, que nós fizemos um curso focado específico da Guarda Civil Municipal de Sorocaba. Curso este completo, ponto a ponto do edital, super atualizado. Tenho certeza que aqui tem todo o conteúdo necessário e suficiente para que você faça uma excelente prova nesse concurso. Professor, o investimento, cara, super promoção, apenas R$ 119,90, você vai ter acesso a todo esse conteúdo, o restante dessa videoaula, você vai ter o PDF, cara, você vai ter muito mais. Cara, e outra coisa, no site, eu peço que você estude via menu Personal Coach. O que é isso? É a nossa metodologia vitoriosa. Tá? Ali, nosso setor pedagógico pegou todo o conteúdo, transformou em metas diárias de estudos. Cada meta que você cumpre é uma meta importante rumo à sua aprovação. Tudo bem? Professor, qual que é a minha meta? É sempre antecipar a meta. Vamos supor que hoje é dia 15 de julho. Cara, você tem que já fazer de hoje e de amanhã, dia 16. Eu vou terminar mais cedo, você refaz, você faz revisão. Você não quer passar? Então vem comigo aqui na Lá Concursos. Tem um link aqui embaixo para você diretamente lá fazer a sua matrícula. Pode vir, não é fake news, cara, não tem golpe. Nossa seriedade aqui é muito grande. Nós queremos que você conheça o nosso serviço. Valeu, tchau!